Então vamos falar aí, né? A notícia é o seguinte, galera. Saiu hoje que, finalmente, depois de anos e anos de treta, o IBAMA liberou a licença ambiental para a Petrobras fazer lá o poço. Não é na foz do Rio Amazonas. Repito isso todo dia. Não é. A foz do Rio Amazonas está uns 500 quilômetros de longe, de distância. É num lugar chamado Margem Equatorial, que é uma grande província petrolífera que nós descobrimos, talvez uma das mais importantes aí dos últimos anos. Estima-se o dobro de reserva do pré-sal nela, tá? É a província que salvou, né, basicamente Suriname e Guiana. Quadruplicaram o PIB nos últimos anos. Impressionante, 47% de crescimento do PIB ao ano, em média. Impressionante. É impressionante, só por conta dali. Nós já falamos aqui, né, eu acho que algumas vezes, né, tava um embate gigantesco entre o IBAMA e a Petrobras. O IBAMA, eu tava até falando agora lá no Barba, né, que é impressionante o Brasil, né, cara, que você tem dois órgãos federais, né, vamos dizer assim, né, uma empresa e um órgão federal, e um não acredita no outro, né, ou um não confia no outro, né, porque o IBAMA, basicamente, ele não estava confiando na qualidade e na tecnologia que a Petrobras tem de explorar poços em águas profundas, né. Ah, não tem um acidente faz não sei quanto tempo e tal. E eles, quando você vê os caras falar, eles falam que é certeza que ia ter um acidente. E não é assim, né? Risco tem, no petróleo a gente trabalha com cálculo de risco o tempo todo. E as simulações que foram feitas já indicavam que o petróleo não iria ali para a foz do rio. Ele ia para fora, ele ia atingir lá o Caribe. Aí, meu amigo, o Caribe é que se vira. Não ia atingir ali. E outra, né? Eu assisti todas as audiências públicas. E a Petrobras tem um plano maravilhoso. A Petrobras explora petróleo na Amazônia, no Huquiluque, que a gente chama, Rio Urucu, os dois campos ali, leste do Rio Urucu e Rio Urucu. E antes dela fazer a clareira ali, ela criou um belíssimo de um zoológico, ela guardou as espécies e tudo. Então a Petrobras, ela tem toda essa consciência, ela tem todo esse trabalho. Ela tem um plano maravilhoso de chegar rápido em plataforma se der acidente, de tirar as pessoas rapidamente, já de salvar a fauna e a flora da região e tudo mais. Até os corais, né? O grande, vamos dizer assim, preocupação deles, né? É com os corais ali e tudo mais. Então a Petrobras tem tudo isso. Não estava conseguindo. Há uns, acho que 2 meses atrás, ela ganhou a licença, mas aí o IBAMA é chato pra caramba, vem com um monte de pergunta, tal, não sei o quê. Tirou a licença de novo. Só que tem um negócio que não tá ninguém falando nisso. O navio tava parado aí, meu amigo. E o navio é 4 milhões de dólares por dia. Oh. Nossa! Porque acontece o seguinte, cara. O navio que vai fazer esse furo lá, esse poço exploratório, ele é um navio específico. Tem pouquíssimos no mundo. São navios que têm uma agenda. Se você tentar pegar esse navio hoje, você não consegue. É só daqui 4 anos, entendeu? Por isso que tinha que ser agora também. Porque se não é agora, esse navio já ia embora e você não ia mais pegar esse navio para fazer o furo, entendeu? Então, eles pararam, o navio veio, parou ali e tava ali. E milhões de dólares sendo gastos 4 ali. 4 milhões ao dia. É. Isso ficou o quê? Caro 2 meses? pra caramba, cara. Cara, eu não sei quanto tempo ficou, não. Acho que não chegou a ficar 2 meses, não. Mas ficou um tempo, vai ser uma grana. E agora, finalmente, aí liberaram para ele poder fazer o poço ali exploratório, não. Absurdo. O que eu tava pensando sobre isso é o seguinte, cara. Muita gente fala, então o meio ambiente se deu mal, né? O desenvolvimento venceu. Não sei se é exatamente isso, cara. Porque pensa bem no Amapá, né? Que vai ser a região ali mais beneficiada, né? O Amapá é o 3º lugar mais pobre do Brasil, depois do Maranhão e de Alagoas. Pode virar o estado mais rico. Pode virar o estado mais rico. Todo o rio, todo o esgoto de Macapá cai no Rio Amazonas. Isso ninguém fala. O pessoal está pensando no petróleo lá a 400 quilômetros, mas o esgoto está caindo hoje, está caindo lá em Natura, está caindo no Rio Amazonas. É o estado mais violento do Brasil, 45 mil homicídios a cada 100 mil habitantes. Como pode, né, cara? E daí assim, tem muito garimpo ilegal. O povo, para ganhar dinheiro, o pessoal vai para o garimpo ilegal, desmata para fazer grilagem. Se você tem uma refinaria, você tem um corpo, uma base da Petrobras de técnicos, de funcionários, assim, tem mercado formal. Cara, o custo de oportunidade para você desmatar, para você avançar na floresta, aumenta. Né? Então, eu não sei. Claro que mais petróleo, mais carbono na atmosfera, tudo bem. Mas tem vantagens ambientais que os ambientalistas deveriam reparar também. Sabe? Não sei se é assim, uma derrota, uma imensa derrota para o meio ambiente, que nem está todo mundo dizendo agora, né? Assim, cara, vamos lá, né?
Eu sei que é um tema complicado, e a galera sabe minha opinião, assim, eu acho que existe mudança climática, eu concordo com tudo isso, mas eu não sou do lado alarmista da parada. Perfeito, Nunca fui e não vou ser jamais, entendeu? Então vamos lá para o lado realista, que é a realidade que a gente tem que analisar. 80% do petróleo que a gente consome hoje no Brasil, ele vem do pré-sal. É mais poluente. O pré-sal, ele vai entrar em 2027 na curva a curva vai começar a depressão, que a gente chama. Então, para quem nunca viu a gente explicando, vamos explicar, né? Quando você começa a produzir uma reserva de petróleo, como pré-sal, você começa a aumentar a produção, ela chega no máximo, e dali para frente é a depressão, começa a cair a produção. 80% do petróleo do Brasil, que a gente consome na gasolina que você põe no seu carro, vem do pré-sal. Se você não descobre, não faz uma nova descoberta em algum momento antes dessa depressão, você pode criar um vazio aqui, um hiato aqui, um gap aqui, sem ter 80% do petróleo. E aí, meu amigo, é o seguinte, o combustível na bomba vai estar para R$20. E aí você vai ficar falando o quê? Entendeu? Então, assim, ainda bem que a Petrobras conseguiu descobrir a margem equatorial, ainda bem que liberaram, porque agora está no tempo da gente fazer os estudos todos e começar a produzir a margem equatorial de modo que não tem esse gap da depressão do pré-sal. E isso pode ajudar demais a gente a manter, pelo menos, a gasolina a R$7 na bomba. O que está ótimo em vista do que poderia virar. Entendeu? Com relação ao meu... Assim, como a gente estava falando desde o começo, né? Nós não estamos hoje, né, no dia de hoje, nós não estamos na véspera da mudança de matriz energética. Nós estamos bem longe, na verdade, né? Então, vamos supor assim, cara, hoje, vamos supor que hoje fosse o dia assim, a partir de amanhã não se usa mais nada com petróleo no mundo. Certo. Aí seria uma derrota. Nessa situação seria uma derrota. Mas não é. Por quê? Frota não está eletrificada. Longe disso no Brasil, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, apanho aqui todo dia por causa do carro elétrico, eu gosto pra caramba. Mas a frota não está eletrificada. Tudo que a gente tem na nossa casa vem do petróleo. Então isso aqui não vai mudar do dia para noite. O cabo aqui do microfone aqui que a gente usa, amanhã ele não vai ser produzido, sei lá, de bambu. Não vai, cara. Entendeu? Ele vai continuar sendo. Então, assim, eu não vejo como uma derrota, porque nós não estamos nesse momento da transição. Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer uma transição, eu acho que tem. E é o elétrico que vai salvar? Eu acho que não, eu acho que é a fusão nuclear que vai salvar. Só que nós estamos pelo menos há uns 20 anos de ter uma fusão nuclear positiva e de modo que seja usada pela humanidade. Então, assim, eu não vejo como uma derrota de jeito nenhum por conta disso. E vamos pensar no Brasil, né, cara? O Leandro aqui falou no Amapá, especificamente, mas vamos pensar pelo Brasil também. Como que você não quer produzir a margem equatorial e o quê? Ficar dependente de 80% do seu consumo, ser dependente de você comprar? Não, e tem um detalhe aí, né? Muito lugar da Amazônia vive de termoelétrica, movida a diesel. Diesel que vem de São Sebastião, em São Paulo, de refinaria. Imagina, é de longe a energia mais cara de todas, né? Você tem que levar de navio até lá, que é uma distância quase Londres, Nova York, e aí sim gastar, né? Então Exatamente. Então tem tudo isso. Pro Amapá vai ser excelente. Tenho minhas preocupações. A minha preocupação, cara, a minha preocupação pessoal vai muito longe do meio ambiente. E eu acho que tem preocupação muito maior. Porque os políticos vão aproveitar disso, cara. Você não faz ideia. É o Randolph, né, cara? O Randolph pega os discursos. Peguem não precisa, cara. Não acredite na gente, cara. Vai aí na TV Senado 4, 5 anos atrás e pega os discursos do Randolph Rodrigues com relação a petróleo e tal. E pega o discurso dele da semana passada, retrasada, pra você ver o que aconteceu. Cara, tá na casa dele, né, cara? Tá na casa dele. O que o dinheiro não faz, né, não? Tem. E outra, né? O Lula vai ficar marcado na história, cara. O cara que descobriu as 2 maiores reservas de petróleo no Brasil. Deve estar pressionando pra isso. Claro que tá. Não, e aí uma coisa, né? O Lula... Ele garante a reeleição, cara. Isso aí se ele souber aproveitar, muito provavelmente vai, né? O Lula, ele... Cara, tudo disso aí eu ouvi em todas as rádios, Voz do Brasil e tudo. O Lula sempre falou que ia explorar. Obviamente, né? Ele quer ter essa marca na história. Então, todo o discurso que ele fazia, em toda coisa que ele falava, não, nós vamos explorar, nós vamos explorar, nós vamos explorar.
Para quem não acompanha isso, ele chegou a trocar o presidente da Petrobras, mexeu com o presidente do IBAMA também, eu acho, entendeu? E, cara, uma hora ele tinha que decidir, na hora de decidir ele decidiu, entendeu? Agora, os caras ali é que se briguem, que tal? Mas acho que demora ainda pra explorar, não? Porque agora é só pesquisa, né? Então, mas é que tinha que começar, porque senão esse navio, a gente só ia pegar ele daqui, sei lá, 4 anos, entendeu? Porque esses navios, eles são muito, a agenda deles é muito apertada e são muito poucos desses navios que tem. O que nós vamos fazer agora, bem lembrado, é o seguinte, nós vamos fazer um poço exploratório, não é que amanhã começa a produzir, tá? Nós vamos fazer um poço exploratório, nós vamos calcular realmente qual é o potencial econômico daquela província petrolífera, daquela reserva, e a partir daí montar uma estratégia de produção e aí começar a produzir. Essa que é. Isso leva alguns anos? Leva. Como leva alguns anos a depleção do pré-sal. Por isso que tinha que ser agora para essas coisas terem uma intersecção. Porque senão ia acabar o pré-sal aqui e ia ter mais anos aqui para frente. Justamente porque não começa a produção imediata, entendeu? Essa produção ela começa um pouquinho, precisa de alguns anos aí de estudo e tudo mais. Mas é muito importante. O que me preocupa em toda essa história, cara, não tem nada a ver com o meio ambiente. O que me preocupa é a parte política. Porque eu tenho certeza que o tanto de cargo e propina que rolou nessa história aí não foi pouco não, Júnior. Pra aprovar? Ah, não foi pouco, cara. A Guiana mesmo, né? Tá crescendo muito, o orçamento do governo tá crescendo, mas meio que o dinheiro não tá chegando, né? Em todo mundo, assim. Aí tem um negócio que eu não sei se você já ouviu falar, que todo país passa por isso. Maldição, menos a Noruega. A maldição do petróleo. Exatamente. A maldição do petróleo, cara. É a Venezuela. É a Venezuela. A Guiana agora, é o que ele falou aqui. O dinheiro não chega. O dinheiro não chega. Entendeu? Isso é muito louco, né? Porque o governo, para ele sobreviver, para ele se manter, geralmente ele precisa de empresas, né? Que paguem, que tenham negócios, que tenham empresas, que recolhem imposto. Mas às vezes, de repente, o governo ele tem uma fonte de renda embaixo da terra, tipo petróleo, e ele fala, dane-se as empresas, dane-se o mercado. Daí que vem a maldição, né? Então isso é um fenômeno para ficar atento mesmo, né?